Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como começar no Blender de um jeito um pouco mais tranquilo, sem tanta pressão, sem tanto desespero. Eu não vou parar e te mostrar coisa por coisa aqui, porque eu acho que não faz tanto sentido. É mais fácil eu pegar, no caso aqui, eu vou pegar esta arte aqui, da Ruslana Gus, que é uma artista, é uma freelance de Moscou, lá da Rússia lá. Então eu achei isso aqui no Pinterest, essa daqui eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser legal modelar isso daqui como um estudo. Eu vou usar o PuriRef para sempre estar vendo a minha referência aqui sobre a tela, né? E eu vou deixar ele sempre no cantinho aqui para mim sempre estar olhando para minha referência de estudo. E eu não vou aqui no Blender. E se você não sabe como usar o PuriRef, tá aí na descrição aí para vocês verem um vídeo que eu fiz ensinando a usar. O Blender basicamente é isso daqui. Quando você abrir e instalar ele, você pode instalar direto no site, eu também vou deixar na descrição, ou fazer que nem eu faço, que é usar ele na Steam, né? Eu acho que fica fica mais prático. Mas basicamente, quando você abrir o Blender, você vai se deparar com isso. Esses três ícones aqui. Com o botão esquerdo, aliás, eu vou deixar o Screencast ativo aqui para vocês verem o que eu tô apertando aqui no lado direito inferior aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que eu tô apertando N várias vezes seguidas. O N é o atalho de abrir e fechar isso aqui. E ele vai estar mostrando aqui quantas vezes eu apertei. Se eu apertar o botão no meio, ele vai mostrar. Botão direito, ele vai mostrar. Enfim, sempre quando você tiver uma dúvida do que eu tô apertando, olha ali embaixo. Aqui no Blender, a gente começa com um cubo padrão, uma luz padrão e uma câmera padrão. Tanto é que se a gente botar para renderizar, já tem algo acontecendo aqui. Por apertar o 0 aqui, a gente vai conseguir já ver que tem um cubo que está sofrendo uma influência de luz, né? E ele vai ter luz e sombra. Tanto é que se eu voltar aqui e apertar o 0 de novo, já não tem a parte escura aqui. Mas basicamente é isso que você vai ver. Vamos começar deletando tudo que tem aqui na nossa cena, porque é uma mania de artistas 3D que usam o Blender, mas, enfim, eu não gosto de tanta informação aqui, as câmeras e luzes. Então, apertar A e X, A, você seleciona tudo e deseleciona, X você deleta. Vai aparecer a caixinha ali para você deletar o objeto. Basicamente isso. O que eu quero mostrar para vocês com esses vídeos aqui que eu vou fazer é que você consegue quebrar um objeto extremamente complexo, no caso é esse daqui, é bem complexo, tem várias formas e várias coisas, em shapes básicos. Tanto é que isso daqui é um desenho, né? É um 3D. É um desenho que a gente vai transformar em 3D. É pequenininho, o meu é... O seu é grande? Sim, eu sou pequenininho. Obrigado, tá? Mas por mais complexo que pareça ser esse objeto, você consegue quebrar ele em formas básicas. Se você pensar assim no Blender, até o objeto extremamente complexo, você consegue quebrar ele em pequenas formas básicas. Por exemplo, se você parar para perceber, aqui é um cubo menor, outro cubo, outro cubo. Aqui tem um retângulozão grandão. E aqui é outro cubozinho com cilindros, com cubo escalonado. Então você consegue quebrar cilindro aqui, ó, de novo. Outro cilindro aqui embaixo. Então você consegue quebrar um objeto complexo em formas mais simples. Eu acho muito mais fácil de pensar o 3D desse jeito, né? Com esse canal eu não quero te ensinar a modelar uma mesa, uma cadeira. Eu quero te ensinar a você modelar qualquer coisa, sabe? E eu vou deixar as minhas referências aqui no cantinho. Com o botão do meio você anda, né? Você movimenta essa câmera, esse ambiente 3D aqui. Botão esquerdo a gente seleciona, botão direito tem algumas opções. Basicamente sim, botão no meio, câmera, esquerdo seleciona, direito tem algumas opções. Eu quero adicionar um cubo para a gente começar a manipular esses nossos objetos. E eu quero começar por essa parte aqui do objeto. Então vamos lá. Aqui no Blender a gente tem um conceito de eixos. Porque no desenho você tem o eixo Z de altura e o eixo X de largura. No 3D você tem um eixo adicional que é o eixo Y. Se você tiver alguma dúvida em qual eixo é qual nos Blenders atuais, é só você olhar aqui em cima aqui, ó. A minha câmera eu acho que ela embaixo vai ficar um pouco mais fácil, porque aqui em cima tem muita informação útil. Aqui no Blender temos esse gizmo ali, ó. Se você girar a sua cena, aquele gizmo vai girar junto, né? E ali você consegue ver a letra de cada eixo e as cores. Aqui, por padrão, o eixo Z não vem ativo na visualização aqui, você consegue ver a linha vermelha, que é o eixo X, e a linha verde, que é o eixo Y. Se você vir aqui em cima, nessa setinha, e ativar aqui, ó, o Z nessas três opções aqui, vai ver que o eixo Z também fica ativo aqui. Eu, particularmente, eu já acostumei a não ter o eixo Z visível, mas aí é gosto pessoal. Se você quiser
o eixo Z visível aqui para te auxiliar, só vir aqui em cima e ativar. Você que sabe. Eu particularmente não gosto, então eu vou tirar. Vamos começar a adicionar coisas aqui no Blender, porque até então você só está movendo a câmera. Eu quero adicionar esse objeto aqui, esse cubo aqui. E nada melhor do que começar com um cubo, né? E para adicionar objetos aqui no Blender, eu vou te ensinar de dois jeitos. O atalho, que é o jeito mais eficiente a longo prazo e mais saudável de você usar, ou pelas abas aqui em cima. Para você adicionar coisas, tem aqui a aba de Add. Tá vendo? Você clica aqui e tem um montão de coisa. Ignora tudo por enquanto e foca em Mesh. Mesh são os objetos aqui no Blender. Quer ver? Eu vou adicionar alguns objetos aqui. Ah, detalhe, eu vou estar falando enquanto eu estou fazendo, porque eu quero que fique um pouco mais natural e não tão robótico como estava sendo, que não estava me deixando tão satisfeito. Acho que fica um pouco mais tranquilo de entender para mim, pelo menos quando eu estou assistindo, quando a pessoa está fazendo na prática ali. E não só, você pode adicionar cubos, aí se você quiser alterar o cubo, você aperta Tab para entrar no modo de edição. E tem as ferramentas G, Y e babá, tá ligado? Eu não curto tanto. Porém, eu entendo que, por mais que seja um pouco mais didático, não sei se para um vídeo do YouTube funciona legal. Se você quiser algo mais detalhado e mais longo, tem na primeira link da descrição, tem o meu curso lá, que a gente tá fazendo essa cena aqui. Deixa eu te mostrar. Porque lá no curso a gente tá fazendo essa casa na árvore aqui de uma criança. E lá sim tá sendo bem mais detalhado, com bastante calma, passo a passo, aulas separadinhas, demoradas. E eu acho que didaticamente é melhor do que aqui no YouTube. Então, se você quiser aprender com mais calma, tá aí o primeiro link da descrição. E foi o mais barato que a Udemy deixou colocar. Queria eu vou colocar R$10, mas não deu. Então, tá lá o valor lá. Mas com promoção fica bem baratinho. Voltando aqui. Vou deletar tudo aqui. E você pode adicionar coisas aqui. No caso aqui, a gente vai adicionar um cubo. Você pode adicionar ele aqui pelo Add e Mesh. Add, Mesh, Cube. Agora tem até 2 cubos aqui. Só que eu vou confessar para você que não é saudável a longo tempo você ficar usando as abas, porque vai te travar, vai ser um pouco mais difícil entrar no flow, sabe? Você começar a fazer sem pensar muito e o negócio fluir legal. Porque tem os atalhos. E por mais intimidador que possa ser os atalhos, vai por mim, vai ficando intuitivo. Você vai usando ele sem sequer perceber. Que é o Shift A. Se você vier aqui embaixo aqui, vai sempre mostrar o que eu tô apertando. Mas o Shift A basicamente é aquela aba ali. É a mesma aba ali que tem Mesh, Curve, Surface, Metaball, Texto, Volume, Grease Pencil e etc. Se você vir aqui em cima, é a mesma coisa. A gente vai começar adicionando um Mesh de cubo, né? E é uma forma base maravilhosa para se trabalhar. E aqui no Blender, como eu disse, temos os eixos. Eixo Y, vou até ativar o Z de novo, aliás. Temos o eixo Y, que é o eixo verdinho. O eixo X, que é o eixo da direitinha esquerda, né? O Y é a profundidade. E o Z é a altura. X, Y, Z. Vermelho, verde, azul. Esse é um conceito básico de um software de 3D. A letra em si pode até variar de um para o outro, mas o conceito é o mesmo, basicamente. E aqui no Blender a gente tem algumas ferramentas de transformação e manipulação do objeto aqui. Temos o G, que é o Grab, que é como se você estivesse pegando e mexendo o seu cubo, né? É o Grab, pai. Temos o Rotation, de rotação, e temos o Scale, para você mudar a escala das paradas aqui dentro do Blender. E basicamente, tirando o Grab, os outros atalhos é meio que a inicial da palavra, né? O Scale é de escalonar, vamos dizer assim, e é S. O Rotate de rotacionar é o R. E o Grab poderia ser o M, mas eu entendo porque o M tem algumas outras funções aqui no Blender. Mas o G é um ótimo atalho. Então, acaba que você acaba usando o G, o R e o S muito no Blender. Muito. Você vai usar muito. Você poderia vir aqui na esquerda, mas eu vou ser sincero para você, que tem os mesmos atalhos aqui, ó. Você pode ver o Move, eu aprendi como Grab, temos o Rotate e temos o Scale aqui, que se você deixar o mouse em cima no Blender, a gente consegue ver, pelo menos nessas versões mais atuais, o atalho, né? No caso ali, S, R e G.
Sim, o meu cachorro tá fazendo bagunça. Mas eu vou ser sincero pra você que eu nunca nem usei aquela parte ali. Nunca, nunca, nunca usei. Tanto é que eu sempre oculto quando eu tô usando o Blender, porque eu não quero aquela informação ali na esquerda, né? Que é T. T você abre e fecha da esquerda, N você abre e fecha da direita. Então, mais uma palhinha aí se quiser, se você quiser saber. Mas não interfere, é só mais do jeito que eu gosto de usar o Blender mesmo. Mas, enfim, temos os atalhos ali, que a gente pode usar o Move, o Rotate, o Scale, e a gente pode usar eles com as letras dos eixos combinados, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu quiser mover... Ah, lembrando que botão do meio você gira a cena, Shift, botão do meio você meio que agarra e move a cena, vamos dizer assim, sabe? O botão do meio você gira, Shift botão você agarra e mexe, tá ligado? Aqui nesse espaço 3D. E eu bati no microfone, perdão. Bom, eu quero que esse cubo ele esteja aqui em cima, mais ou menos nesta altura. Eu poderia pegar o G de grab e puxar ele para cima. Só que você percebe que eu tô mexendo ele livre. Ele tá indo para direita e esquerda e ele também tá indo um pouco para frente e para trás, dependendo do ângulo que você tá olhando pro objeto, sabe? Então, se eu estiver olhando aqui de baixo desse cubo e quiser mover ele lá para cima, por mais que pareça que eu tô movendo ele só no eixo Z, por exemplo, se eu voltar aqui, ele foi pro lado, tá ligado? Então, é um pouquinho mais complexo você mover ele livremente aqui no Blender, sabe? E mesmo assim você não tem tanta precisão, não, sabe? Por exemplo, aqui a linha ela tá no meio do objeto, percebe aqui, ó? Ela está, tá vendo? Convergendo pro meio desse objeto aqui. Então, se você mover ele de outro ângulo aqui, já não tá exatamente no meio, tá um pouquinho para a direita. Por isso que você consegue combinar o G, R e S com o Z, X e Y. Por exemplo, se eu quiser que esse cubo ele esteja aqui, mais ou menos lá para trás, eu posso apertar G de mover ou de grab e apertar o Y para ele travar somente no eixo Y. Por mais que eu estou mexendo o mouse para um lado para o outro, ele só está mexendo no eixo Y. Então eu consigo posicionar e manipular esse meu objeto travando os eixos. Então isso é muito útil. E a mesma coisa serve para o R e para o S, né? Então você pode rotacionar sem mexer o eixo Z, sem mexer o eixo Y e sem mexer o eixo X. Eu inverti aqui sem o X e sem o Y. Não, tem o X e sem o Y. E mesma coisa com escalonar. Se eu apertar S, ele vai aumentar o objeto por um todo. Mas se eu apertar SZ, ele vai aumentar só para cima e para baixo. Ou diminuir para cima e para baixo. Ou para direita, para esquerda, ou para frente e para trás, vamos dizer assim. Então, a gente, só com essas ferramentas básicas, a gente consegue fazer basicamente quase o objeto inteiro aqui. Sabe, sem nenhum problema. Porque se você perceber aqui, esse cubo aqui que eu tinha comentado, ele é um cubo que ele tá escalonado no eixo Y, para ele ficar fininho, e ele tá um pouquinho mais alto no eixo Z. Se você começar a pensar os seus objetos aqui, ó, tanto é que o que tá na esquerda dele aqui também é um cubo, só que ele é um cubo um pouquinho mais largo, então o eixo Y dele é um pouquinho maior do que esse daqui, e o X ele é um pouquinho mais estreito. Então a gente acaba conseguindo entender bastante das formas das coisas só com isso. Por exemplo, vamos fazer algo próximo. Lembrando que você não tá fazendo física de foguete, paizão. Isso aqui não é física de foguete, não. Isso aqui é arte, pô. É trenzinho bonitinho, tá ligado? Não precisa ficar, principalmente um estudo, cara. Não precisa ficar exatamente perfeito, tá ligado? Tanto é que eu nem sei muito bem como manipular coisas milimetricamente perfeitas aqui no Blender. Eu sei que dá, mas eu nunca nem fui para esse lado. Então, começa simples. Pega um objeto simples, tá, olha para a porta e tenta entender como que... Tá, então a porta eu consigo fazer uma porta diminuindo no eixo Y e aumentando no eixo Z, talvez? Ah, mas o eixo X agora ficou pequeno, então aumenta um pouquinho. Então você consegue ir manipulando os seus objetos aqui no Blender, principalmente o cubo, por ser mais simples de manipular, de um jeito mais fácil. Então vamos aí, se mantenha simples, cara. Você não vai virar o melhor artista do mundo amanhã. Não vai. Você não vai conseguir fazer uma animação amanhã. Mas talvez daqui a um ano,
pô, você consiga, tá ligado? Então, tipo, pega objetos simples e tenta entender eles como funciona. Esse vídeo aqui ele vai terminar nessa parte mesmo, né? Eu vou só fazer essa parte aqui. No próximo a gente duplica e move algumas coisinhas e cria outros shapes ali para o nosso objeto. Mas vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Vamos lá. No eixo Y, diminuir ele um pouquinho. Eu acho que ele tá pequeno no eixo Z. Então vou aumentar um pouquinho. Acho que agora ele tá largo demais. Diminuir um pouquinho. Acho que agora ele tá grosso demais. Tá ligado? Perfeito. E dica bônus pra quem ficou até o final. No outro vídeo eu vou falar também. Mas quem ficou até o final vai ter essa dica bônus aqui. Eu particularmente, quando eu comecei no Blender, eu não gostava muito do jeito que o Blender aparecia pra mim, tá ligado? Tanto é que, se você vir... Porque sabe, eu não consigo perceber. Tipo, hoje eu já sei, né, como funciona melhor. Mas, sabe, essas linhas, sabe, eu não consigo entender muito bem com esse shade padrão aqui do Blender. Você consegue deixar um pouquinho melhor. Você pode clicar, você lembra da setinha aqui que a gente adiciona e tira o eixo Y, o eixo Z, aliás? A gente tem outra aqui que a gente... Deixa eu puxar as referências para cá. Tem outra setinha aqui que tem algumas opções da viewport, né? De tudo que está acontecendo aqui. Mas deixa no estúdio mesmo. Ignora tudo que tem aqui, por enquanto. E foca em Cavity e Shadow. O Shadow é auto-intuitivo, ele vai deixar um lado com sombra, sabe? Se você desativar aqui, sabe? Você percebe que tem um lado um pouquinho mais escuro que os outros, tal. Eu acho legal, principalmente quando tem dois ou mais objetos aqui. Um faz sombra no outro, tá vendo aqui, ó? Um faz sombra no outro. Desativar não tem. Então eu gosto para visualizar um pouco melhor isso aqui. Deixa eu Ctrl Z aqui. E tem um outro que é o Cavity. O Cavity ele deixa mais evidente as edges, as linhas. Eu vou entrar mais a fundo sobre pontos, edges e face no próximo vídeo. Mas se você ativar o Cavity, você percebe que as edges, as linhas, as quinas aqui do objeto, elas ficam com um relevo a mais, sabe? Ela fica um pouco mais proeminente, mais visível, sabe? Então acaba sendo bem útil para você que está começando ativar essas duas coisas. O Shadow, só se quiser, pode até diminuir um pouquinho aqui a intensidade dessa sombra, mas o Cavity eu aconselho vocês usarem para ficar um pouco mais simples de entender onde as quinas estão acontecendo aqui no Blender, sabe? Bom, gente, no mais é isso. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tenha me expressado bem. Espero que vocês gostem do vídeo com câmera, porque é a primeira vez que eu faço, então eu não sei muito bem como que vai ser bem recebido. Mas, entretanto, todavia, eu tô tentando me soltar um pouco mais também. Se inscreve aí pra dar aquela moral. E se você quiser um conteúdo premium, um conteúdo mais rebuscado, primeiro link da descrição aí. O primeiro link da descrição aí. Então, até mais.